Bom, meu nome é Bruno, sou professor aqui da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou do programa de pós-graduação em Neurociências e também do programa de pós-graduação em Fisiologia e Farmacologia. Eu sou formado em Biologia e dentro do nosso grupo a nossa pergunta principal é como algumas coisas, como alterações bioquímicas no cérebro e também o estresse, como é que ele pode alterar o desenvolvimento do animal, o desenvolvimento do cérebro do animal, e como é que ele pode depois predispor, por exemplo, a transtornos neuropsiquiátricos. Uma das coisas que a gente faz, a gente usa um peixinho, a gente usa o zebrafish, e nele a gente deixa ele reproduzir, e aí formam as larvinhas, e dessas larvinhas os cérebros são transparentes, então a gente consegue estudar o cérebro, olhar direitinho como é que ele está funcionando, e a gente consegue isolar ele da mãe. Então a gente consegue entender como é que a larvinha, esse giranuzinho, essa larvinha, ela vem crescendo e eu consigo manipular o desenvolvimento, estudar como é o desenvolvimento dele sem ter influência da mãe. Então eu consigo ver exatamente o que acontece no desenvolvimento do cérebro. E aí, para estudar isso, a gente escolheu um neurotransmissor, uma substância química, que tem uma alteração muito forte no cérebro de esquizofrênicos e também de crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e outros transtornos, outras disfunções neuropsiquiátricas. E essa substância chama dopamina. Então o que a gente faz? A gente estuda como que a dopamina está envolvida no desenvolvimento do cérebro usando essa larvinha de peixe, por incrível que pareça. Do outro lado do nosso laboratório, a gente já estuda como que isso acontece em camundongos. A gente altera a sinalização dopaminérgica nele lá no comecinho da vida dele também. E os nossos resultados que a gente observou é que se a gente altera a sinalização dopaminérgica com receptores bem específicos, a gente vê a alteração comportamental nele quando ele está adulto, ou jovem adulto. Ou seja, a gente faz uma alteração dopaminérgica lá no comecinho da vida dele, e depois a gente vê como que ele tem alterações como um pouquinho de depressão, um pouquinho de ansiedade, quando ele está com um mês de idade, ou seja, quando ele está um pré-adolescente. Então a gente viu que só alterando um pouquinho o desenvolvimento do cérebro desse animal, da mesma forma, quando ele está jovem, quando ele está criança, a gente vê alteração no cérebro e cada um, macho e fêmea, eles têm respostas diferentes. Isso é interessante quando a gente vai pensar que muitos dos transtornos que a gente considera depressão ou ansiedade, a gente pega um amontoado de sintomas e coloca homens e mulheres no mesmo pacote. Então, entendendo melhor como é a diferença desses efeitos desenvolvimentais em machos e fêmeas, a gente consegue entender um pouquinho melhor como é o transtorno em homens e mulheres. O que é muito importante porque muitos dos remédios funcionam muito bem para homens e poucos remédios funcionam tão bem para mulheres. Um outro fator que está muito envolvido com o transtorno psiquiátrico, neuropsiquiátrico, é o estresse. A gente fez uma simulação de uma alteração genética e fizemos o estresse durante a vida. Então a gente juntou as duas coisas que fazem predisposição. E o que a gente fez? Separa os camundongos, faz um estresse na infância deles, e ao mesmo tempo a gente faz um tratamento com dopamina, simulando uma alteração genética dopaminérgica. E o que a gente observou é que quando a gente faz as duas coisas, o efeito na depressão e na ansiedade desses animais, quando eles ficam adultos, é muito maior. Ou seja, as duas coisas, a predisposição genética mais a predisposição com estresse, eles se somam e deixam o animal com muito mais chances de ter um transtorno, uma alteração comportamental, uma alteração até mesmo no cérebro. E o que é mais interessante, diferentes entre machos e fêmeas. Os resultados do nosso grupo de pesquisa, eles vão ajudar a prevenir, a utilizar ferramentas de prevenção para não acontecer o desenvolvimento de transtornos neuropsiquiátricos. Entendendo como acontece, a gente vai entender como evitar. E assim a gente consegue ajudar um pouquinho o Brasil, que é um país que tem esses transtornos e tem muito estresse.